Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Aleluia. Ele já tem falado aos nossos corações. Desde quando eu adentrei neste lugar, eu pude sentir a presença do Senhor. E a presença gloriosa do Senhor quer te alcançar nessa noite. Se você abrir seu coração para receber aquilo que o Senhor tem para falar para você nessa noite, o Senhor fará grandes coisas através da sua vida. Abra sua Bíblia, no livro de Romanos, no seu capítulo 8 e no versículo 31. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode sentar, meus irmãos. Aleluia. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu estava pedindo a Deus uma palavra para falar com os irmãos nessa noite. E na madrugada o Senhor me despertou e me deu esta palavra. E ele me fazia uma pergunta. E eu queria deixar para os irmãos, para que os irmãos meditassem sobre essa pergunta. E ele dizia assim: você daria o seu próprio filho por amor a alguém? E eu comecei a pensar, Senhor, mas que pergunta difícil. Porque eu sei que quem é pai, ele nunca que daria o seu filho por amor a alguém. Ele nunca entregaria o seu filho para morrer no lugar de alguém. Mas o nosso Deus, pela sua infinita misericórdia e graça sobre nós, ele entrega o seu filho para morrer por nós. Ele entrega o seu filho por amor a nós. E hoje, meus irmãos, nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso para adorar. Nós temos a oportunidade de estarmos aqui e falarmos e clamarmos a Deus todos os dias. E nós vamos ver na palavra também no Antigo Testamento, nós vamos ver sobre o dia da expiação. E que dia que é esse? Era o dia em que o sacerdote sacrificava para que os pecados do povo fossem perdoados. E eu comecei a pensar, Senhor, mas por que o dia da expiação? E Jesus me fez voltar lá. E naquele momento eu comecei a entender que Jesus já estava preparando o caminho. Desde quando ele deu a ordenância de buscarmos a ele nos sacrifícios. E ele dizia para mim: eu sou o Cordeiro, tira o pecado do mundo. Eu sou aquele que tira o pecado, que restaura vidas, que muda histórias, aquele que te chamou para a maravilhosa luz. Ele te deu a graça. Aleluia. E Jesus, ele é o Cordeiro. Aleluia. Ele é o Cordeiro, meus irmãos, que tira todo o pecado. Jesus está falando com você nessa noite. Eu morri por você. Eu dei minha vida por você. Eu entreguei o meu filho para morrer por você. Aleluia. E hoje nós temos que viver por ele. Nós precisamos viver para Cristo. E sabe o que acontece muitas das vezes, meus irmãos? Nós temos deixado de buscar a Deus como nós deveríamos. E Jesus colocou no meu coração uma palavra importante.
e para que nós possamos ser abençoados por Deus, para que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo, para que nós possamos ser avivados por Ele, nós necessitamos de arrependimento. Aleluia. Nós necessitamos de nos arrepender todos os dias. Esta palavra é dura, mas eu quero que vocês entendam. Jesus requer de nós um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Sabe, irmãos, não é aquele momento que você dizer, Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa, e outro dia fazer de novo. Jesus quer que você se arrependa verdadeiramente. E quando você se arrepender verdadeiramente, o avivamento do Senhor virá sobre a tua vida, e você será cheio do Espírito Santo. Aleluia! Se Deus está com você, aleluia, você não deve temer, você não deve se angustiar, você não deve se preocupar, sabe por quê? Porque o Senhor caminha com você, o Senhor está com você aonde quer que você andar, o Senhor está com você, aleluia. E falando do dia da expiação, era um momento em que o sumo sacerdote, ele tomava um novilho e ele sacrificava por ele e pela família dele, e logo após ele tinha 2 bodes, e ele lançava sorte sobre eles, e naquele momento que ele lançava sorte, um morreria pelos pecados do povo, e o outro receberia aqueles pecados, e ele era mandado até o deserto, e lá ele ficaria. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque Jesus foi todos eles. Jesus, ele morreu pela sua família. Jesus, ele morreu pelos seus pecados. Jesus, ele levou os pecados para longe, ou seja, ele removeu os pecados, e hoje nós temos a oportunidade de ter vida nele. Você tem vida nele. Aleluia! E o sacrifício, meus irmãos, era muito importante. Antigamente, tinham tantos preceitos, tantas coisas que deveriam ser seguidas ao longo do tempo. Tinham tantas coisas que o sacerdote precisava fazer para que o sacrifício fosse perfeito. Porque se o sacerdote, ele tirasse uma vírgula, fizesse algo diferente, ele morreria. E sabe por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque hoje, nós muitas das vezes temos negligenciado a forma de cultuarmos a Deus. E é difícil dizer isso, porque é uma verdade. Muitas das vezes nós chegamos dentro da casa de Deus e nós conversamos sobre o dia a dia com o irmão e nós não buscamos a Deus, nós não oramos. Muitas das vezes nós já chegamos dentro da casa do Senhor e nós paramos e vamos olhando para o lado, olhando para o outro, e o foco que é Jesus a gente esquece. Mas nessa noite Jesus te diz, foque em mim. Busque a minha presença, se lembre que eu morri por você, pelos seus pecados, por amor a você. E será, meus irmãos, que nós temos dado verdadeiro valor ao sacrifício de Cristo? Será, meus irmãos? E nós temos deixado aquilo que nos afasta dele? Será que nós temos buscado conforme ele nos ordenou buscar? Ou nós temos nos acomodado com os cultos? Ou nós temos nos acomodado com a forma em que nós cultuamos a Deus? Nós temos esquecido. E essa noite é uma noite para que nós lembremos do sacrifício do Senhor Jesus. Aleluia. Emanuel, coloca para mim Isaías 53, por favor. Aleluia. Versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Deus está na casa, meus irmãos. Continue adorando, continue glorificando. Isaías 53. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor está aqui. Aleluia. Pode colocar no telão, por favor. 53, 1. Aleluia. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Pode passar. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Deus vai falar na palavra dele. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Você foi sarado por ele. Você foi sarado pelo Senhor Jesus. Hoje você tem a oportunidade de adorá-lo. E muitas vezes você fica em silêncio. Nessa noite, levanta suas mãos, adore a ele, porque ele quer transformar a sua vida. Aleluia! Andar com o Senhor, Felipe, sabe o que exige de nós? Renúncia. Andar com o Senhor exige renúncia. Muitas das vezes nós renunciamos o nosso tempo, porque muitas vezes nós queremos descansar e o Senhor fala, vai para minha casa. Muitas das vezes nós renunciamos uma rede social porque aquilo tem nos afastado do Senhor. Muitas das vezes nós temos renunciado momentos de felicidade, às vezes com a família, para estarmos na casa do Senhor, para ouvirmos a palavra dEle, para glorificarmos o nome dEle. Andar com o Senhor exige renúncia. E o que você tem renunciado? O que você tem deixado de lado por amor a Cristo? Eu quero que você pense sobre isso. O que você tem sacrificado por amor a Cristo? Será que é um cansaço? Será que é um momento? Será que é uma tristeza, uma angústia que você tem que vir para a casa de Deus, mesmo triste, mesmo angustiado, mesmo com dúvidas no coração, você vem e adora o Senhor? Sabe por quê? Porque você ama a Deus. Aleluia. Andar com Ele exige renúncia. Sabe o que mais exige? Preparação. Porque para nós recebermos as promessas do Senhor para a nossa vida, nós precisamos nos preparar. Porque o que Ele tem para você vai acontecer. Mas o que Ele exige de nós, Gledson, é preparação. Sabe o que Ele precisa que nós façamos? Jejum, oração e palavra. Sem essas coisas, nós não conseguimos caminhar. Sem a oração, sem o jejum e sem a palavra, nós não conseguimos andar. Aleluia. Glória a Deus. Em Romanos aqui que nós citamos, diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando nós falamos de cruz, nós entendemos, meus irmãos, quando Jesus ele morre, o véu do templo ele se rasga. E quando nós falamos sobre véu, nós temos que voltar no Antigo Testamento e entender que antigamente o tabernáculo havia uma separação. E o que separava era o véu. O véu separava o lugar santíssimo, onde estava ali a arca do Senhor. E sabe o que é interessante? Que a palavra vai dizer que o véu do templo se rasga. E ele não se rasga de cima a baixo, de baixo a cima, mas ele se rasga de cima a baixo. Ou seja, a promessa vem de cima e vem para baixo. Ou seja, é a misericórdia, é o favor e é a graça do Senhor que vem e desce sobre nós. Então o que Jesus quer dizer para nós essa noite? O véu do templo foi rasgado, meus irmãos, nós temos acesso. Mas será que nós temos buscado a Deus com esse acesso que Ele nos deu, para nós glorificarmos o nome dEle, para nós buscarmos Ele na presença dEle? Será? E eu preciso perguntar aos irmãos isso. Sabe por quê, meus irmãos? O tempo está acabando. O nosso tempo está acabando. Em Isaías 55 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. E Jesus está dizendo para nós essa noite: busque a minha presença enquanto você pode achar. Sabe por quê, meus irmãos? Como foi cantado pela mocidade, Ele vem. Jesus vem. Ele virá. Você crê, Pedro, que Ele virá? Você crê, igreja, que Ele virá? Ele virá arrebatar a sua igreja, mas Ele vem buscar, não é uma noiva com as vestes sujas, mas uma noiva com as vestes brancas, com as vestes limpas, com vestes de santidade. Jesus quer de nós santidade. Jesus requer de nós uma invocação, dizendo: invocai ao Senhor, buscai ao Senhor, clame ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto, assim diz a palavra do Senhor. E Ele está perto, meus irmãos.
Mas sabe por que muitas vezes nós não sentimos? Porque nós não nos achegamos a Ele. Nós não nos chegamos a Ele em oração mais. Muitas vezes nós não chegamos a Ele mais no jejum. E eu preciso perguntar para que você medite e fique com isso na sua cabeça. Quantas vezes nessa semana você jejuou? Quantas vezes nessa semana você orou? Quantas vezes nessa semana você meditou na palavra? Será então que nós temos dado o devido valor àquilo que Cristo fez por nós? E eu preciso falar isso para os irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós achamos que estamos fazendo e estamos agradando a Deus. E nós não estamos. Sabe por quê? Porque já não há mais um arrependimento. E sabe o que é interessante, Pedro? Que o povo acostumou a fazer sacrifícios. Era muito simples. Eu sacrifico um animal, eu sou perdoado pelos meus pecados. E aí, trazendo para os momentos, para os dias de hoje, eu venho para a igreja e eu sou salvo. Eu faço alguma coisa na obra e eu vou ser salvo. Mas não é assim, meus irmãos. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E por isso que a Bíblia vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Então tudo que você tem na sua vida precisa mudar. Será que tem alguma coisa na sua vida que você não tirou, que você não renunciou, que tem te atrapalhado a chegar perto de Deus? Deus colocou isso no meu coração. E Deus falava para mim sobre o culto racional. E eu comecei a pensar, Senhor, mas um culto racional é aquilo que nós estamos fazendo agora. Mas Deus falava no meu coração que um culto racional, ele não é apenas um momento no culto, na congregação, mas ele é um estilo de vida, de adoração e serviço a Deus, conhecimento da palavra, entrega total do ser e a busca por agradá-lo em todas as áreas da sua vida. Isso é um culto racional. Um culto racional não é só o que nós estamos aqui nessa noite, meus irmãos. Você precisa ter o culto racional na sua vida cotidiana. Não só na sua casa, mas também no seu trabalho. Se não é no seu trabalho, é onde você estuda. Em todo momento você precisa buscar adorar ao Senhor. Buscar a Ele. Glória a Deus. Porque o dia do Senhor está chegando. Meus irmãos, nós não temos tempo para brincarmos de ser crentes. Nós não temos mais tempo para hoje nós pecarmos e pensar que amanhã o Senhor vai nos perdoar. Mas se não houver um amanhã, meus irmãos, porque o hoje o Deus nos deu, mas amanhã pertence a Ele. O nosso amanhã pertence a Ele. E será que hoje, meus irmãos, nós temos agradado a Deus? Será que todo o seu dia de hoje você fez algo para agradar a Deus? Será que você tirou um tempo com Ele, tirou seu devocional, falou com o Pai, disse, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu te busco, eu te bendigo porque eu te amo? Será que nós temos feito isso, meus irmãos? São questionamentos que nós precisamos ter, porque nós precisamos ter uma vida que agrade a Deus. Nós precisamos ter uma vida de santificação, de busca e renúncia ao Senhor. E será que, meus irmãos, nós estamos dispostos a entregar tudo que temos a Deus? Será que nós estamos dispostos a dar a nossa vida por amor a Cristo? Será que se agora alguém vier te prender e falar, se você negar Jesus, você vai embora, será que você vai negar a Jesus? Ou você vai continuar dizendo, eu não nego? Sabe por quê? Porque eu amo a Cristo. Porque eu quero caminhar com Ele. Independente das circunstâncias, independente das angústias, das lutas, das tribulações, eu amo estar com Cristo. E Deus quer que você entenda. Ele é teu Pai. Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que transforma. Ele é um Deus que faz. E a paternidade do Senhor está sobre nós. E Ele cuida de nós como filhos. Hoje nós somos chamados de filhos de Deus. E nós temos a oportunidade de chamá-lo de Abba. Abba, Paizinho. Nós temos a oportunidade de adorá-lo. E eu quero que você entenda, meus irmãos, que nessa noite o Senhor te diz, eu sou teu Pai. Pode ser, todos te abandonem. Pode ser,
Não tem ninguém ao seu favor. Mas sabe, Deus, Ele te ama. E Ele tem um propósito para você. E a paternidade dele está sobre você. É Ele que enxuga suas lágrimas, é Ele que cura suas feridas, é Ele que transforma a sua vida, é Ele que muda a sua história. Deus está falando com você nessa noite. Ainda que você esteja triste, cansado, sobrecarregado, com questionamentos, Deus te diz, eu sou teu pai. E eu vou cuidar de todos os detalhes da sua vida. Ele cuida de você. Tenha essa convicção. Porque o Deus que te chamou, Ele não mente, Ele não falha, e as promessas que estão sobre a sua vida se cumprirão. Aleluia. O Senhor está nessa casa, meus irmãos. Há uma presença gloriosa do Espírito Santo sobre este lugar. Aleluia. Jesus, Ele é o nosso Pai. E quantos momentos nós passamos de tristeza, meus irmãos? De angústias, de dúvidas, questionamentos. Senhor, por que está acontecendo na minha vida? Mas eu preciso dizer a vocês que nada pode nos separar do amor de Deus. E assim diz em Romanos, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Deus está aqui, meus irmãos. Há uma responsabilidade sobre nós mantermos a chama do altar acesa. Nós precisamos manter a chama acesa. Mesmo, meus irmãos, que seja difícil, o fogo precisa arder continuamente sobre o altar. Ele precisa. E eu preciso dizer aos irmãos, será que nós temos dado o devido valor ao sacrifício de Cristo? Isso me confronta. Porque são detalhes que nós deixamos passar muitas das vezes em nossas vidas, no nosso cotidiano, que nós nos esquecemos. O sacrifício de Cristo. Esse nome que está aqui, ó, acima de nós, dizendo, Jesus, esse nome tem poder. Nesse nome tem vida. Nesse nome há transformação. Nesse nome há um poder grandioso. Sobre ele há um nome que está acima de todo nome. É Jesus Cristo. E ele está aqui, meus irmãos. Aleluia. E será, voltando à pergunta, dizendo aos irmãos, será que nós teremos a coragem de entregar o nosso filho por amor a alguém? Será? É difícil dizer isso, meus irmãos. E como nós possamos entender a grandiosidade do amor do Senhor sobre nós. Porque Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso, Pedro. Aquilo que Ele tinha de mais precioso, Ele entregou por amor a você. E o amor sobre você é um amor incondicional, independente de você estar bem ou não, independente se você busca ou não, Ele continua sendo fiel. Ele continua transformando, Ele continua fazendo, independente das circunstâncias. Ele continua te amando, porque o amor de Deus sobre você é incondicional. O amor sobre você é incondicional. Aleluia. Estamos dispostos a entregar tudo a Deus? Está disposto, Felipe, a entregar tudo para Deus? É difícil, não é fácil. Nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos pecados, mas é necessário. Como Pedro disse na oração, ele disse que eu preciso, para Deus aumentar na minha vida, eu preciso diminuir. Então que Ele cresça e eu diminua. Ele apareça. Porque, meus irmãos, você está olhando para mim, não olha para mim. O que você vê de bom em mim não sou eu, é Cristo. O que você vê de mal em mim sou eu. Pode ter certeza que sou eu. Mas o que há de bom na minha vida é Cristo. Carregue essa presença dentro de você. Carregue esse pensamento dentro de você. Sabe por quê? Porque você carrega algo muito grandioso e precioso dentro da sua vida. É a presença do Senhor. Antigamente,
O povo ele não tinha esse privilégio. Antigamente, por promover a voz do Senhor, ele necessitava que o sacerdote passasse a mensagem que o Senhor precisava falar para eles. Hoje, meus irmãos, se você pôr o seu joelho no chão, se você colocar um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor, o Senhor fala com você. Você tem um privilégio. O privilégio de sentir a presença de Deus. O privilégio de adorá-lo. O privilégio de exaltá-lo. E eu preciso terminar dizendo: glória a Deus. Oh, Jesus, fiel. Oh, aleluia. Glória a Deus, Ele vem. Ele vem. Ele vem. E eu preciso cantar esse hino. Se você conhecer esse hino, cante comigo. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. E quem era esse povo? Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Você crê nessa palavra? Você crê que Jesus virá? Oh, Jesus virá sobre as nuvens, Ele virá. Ele virá buscar a sua igreja. E lá não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Mas é necessário, meus irmãos, que nos lembremos da cruz. É necessário que nos lembremos da cruz de Jesus. E eu preciso que você coloque isso no seu coração. Se lembre da cruz. Lembre de Jesus todos os dias. Examine aquilo que você tem feito, onde você tem caminhado, o que você tem feito, porque o dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está próximo. E o céu está preparado para aqueles que creem. O céu está preparado para aqueles que o adoram em espírito e em verdade, para aqueles que sofreram aqui na terra. Mas no céu, meus irmãos, nós nos encontraremos com Ele nas nuvens. E lá, meus irmãos, nós não necessitaremos mais dessa luz. Sabe por quê? Porque o Senhor será a própria luz. E nós teremos a presença dEle perto de nós. Nós teremos Ele perto de nós. Aleluia! Não se esqueça da cruz, porque nela há perdão, nela há cura e nela há libertação. Jesus perdoou os seus pecados, Jesus curou as suas feridas e Jesus te deu a liberdade de estar com Ele, de adorá-lo em espírito e em verdade. E aonde quer que você andar, carregue a luz do Senhor. Leve o evangelho àquele que está lá fora. Leve por amor a Cristo, porque há um mandamento para nós dizendo: leve a cruz para aqueles que não conhecem a cruz. Porque no dia do Senhor está chegando. O momento está acabando, mas nós devemos buscar todos os dias a santificação.